série Viagem Pitoresca pelo Mercado Central de BH é uma série de 40 desenhos feitos em grafite sobre papel a partir da observação de vários elementos do Mercado Central de BH. A proposta da série foi justamente elaborar um olhar mais atento para as coisas que estão ao meu redor, principalmente no que se tratasse a cultura material. Então, por isso que eu escolhi o mercado, pelo fato de ser um lugar que agrega muita diversidade e muitas referências culturais. E eu andava aleatoriamente pelos corredores, eu me perdia ali pelos labirintos, mas com aquela ideia de registrar tudo aquilo que me chamasse mais atenção. A partir disso eu criei uma coleção grande de fotografias e a partir dessas fotografias, dessas imagens, eu selecionei para criar os desenhos. O nome, a Viagem Pitoresca pelo Mercado, ela está muito relacionada àquela ideia do artista viajante, né? Mas eu não me coloco como aquele artista que se desloca geograficamente para representar o outro, com aquele olhar estrangeiro, né? A viagem que eu proponho é uma viagem dentro da minha própria história, da minha própria cultura, dentro das minhas referências. A gente tem que pensar que por trás de cada desenho tem um objeto. Por trás de cada objeto tem uma história por trás, tem muito simbolismo por trás desses elementos. Eu fui atrás da história desses elementos depois, fazendo pequenas pesquisas para saber um pouco mais da história de cada um. Então, por exemplo, tem o xequerê de cabaça. O xequerê de cabaça é um instrumento de origem africana, né? Tem a história também do fumo de rolo. Tem lá o nome Arapiraca. Eu não sabia que Arapiraca é o município que tem a tradição na cultura do fumo. O desenho de observação, ele exige que você olhe o elemento com bastante detalhe. E aí você tem que trabalhar as texturas de cada objeto. E é interessante porque nessa série a gente tem elementos de várias maneiras, de várias texturas, de várias superfícies. Então, por exemplo, aquelas cestas de palha, elas me chamaram a atenção pelo fato delas representarem um objeto que simboliza a persistência do artesanato, mas de alguma maneira também foi um desafio para eu poder construir aquela sacola de palha em desenho, porque é como se eu repetisse o trabalho do artesão. E o caso das folhas também é um outro desafio, foi quase um processo escultórico para você transformar aquelas folhas em desenho, porque tem toda aquela torção, aquelas dobras, você tem que representar aquelas nervuras, né? Folha por folha, você tem que pegar o que está no fundo e trazer a folha para frente. Então, foi um trabalho muito interessante de fazer também. Então, isso tem que ser trabalhado com muito cuidado no desenho, né? Porque, afinal de contas, você tem que criar aquilo ali apenas com grafite sobre papel. Então você tem que trabalhar a forma através da luz, da sombra e todas as texturas através das linhas, a forma como você trança cada uma delas. Eles incentivam a pessoa que se deparar com o desenho a fazer uma outra viagem dentro da sua própria história. Então o desenho não está pronto a partir do momento que eu termino, mas tem toda a continuidade dele a partir do momento que a pessoa enxerga. Então, por isso que eu gostaria de convidar a todos para olhar com atenção para cada um desses desenhos para poder elaborar a continuidade, né, a percepção em relação a esses elementos.